Legal. Pessoal, eu quero fazer menção a um fato acontecido recentemente no nosso país que nos deixa um tanto que apreensivos. Do Palácio do Planalto sempre vem novidades. Dos palácios de Brasília também. Mas tem um palácio que está cada dia nos surpreendendo. Agora foi a PGR pedindo dados de seguidores. Bom, já dizia um grande pensador aqui de Valparaíso. Pelo jeito, em Brasília, tudo pode, nada pode. Depende. Bom, com esse breve editorial, quero receber ele que é paraense, lá de Redenção, 27 anos, advogado criminalista, atua na área do direito administrativo e também de responsabilidade civil. Defendeu alguns casos, gente, como o do jovem ou da criança acusada de roubo de apenas um lápis de R$ 1,99. Sim, casos famosos citados na Conjur, na Rota Jurídica, na Globo e em outros meios de comunicação. É com muita satisfação que eu recebo nos estúdios do programa Palavra Franca o doutor Ricardo Teixeira. Boa noite, doutor! Boa noite, prezado Jaimilson. Para mim constitui uma honra, uma satisfação estar aqui na sua presença e na companhia, dos seus convidados que estão aqui nos estúdios e também da sua seleta audiência e qualificada audiência que tem o prazer de me ouvir e eu o prazer de falar, né? Com certeza. O programa só está elevando o nível, gente. Olha, eu quero já mandar um abraço para uma amiga minha chamada Letícia. Ela está em Portugal e também é uma das nossas seguidoras e assíduas telespectadoras. Um abraço para você, Letícia, e toda a família lá em Portugal. Obrigado pela audiência. Doutor Ricardo, que satisfação em recebê-lo aqui, né, doutor? Muito bem. Paraense, lá de Redenção. Quem nasce em Redenção o quê, rapaz? Redencense. Redencense. Já aprendi mais um, anota aí, gente. Doutor, primeira pergunta que acho que todos nós vamos querer saber aqui. Como que esse paraense, redencense, lá de Redenção, veio chegar na pérola do entorno Valparaíso de Goiás? Como é que foi isso aí? Meu amigo, é uma longa história. Mas, assim, a minha vinda para Brasília, inicialmente, eu vim do Pará, inicialmente, visando vir para Brasília porque eu ganhei uma bolsa pelo ProUni para cursar Direito. E aí, normalmente, quem chega aqui em Brasília, eu fiquei um tempo ali no plano piloto, mas aí me disseram, olha, um bom lugar para você morar aqui no entorno é Valparaíso. Sim, sim. É uma cidade emergente, é uma cidade bom, na época eu pegava muito ônibus, é uma cidade próxima ao plano piloto, de certa forma, segura, e eu acabei vindo para Valparaíso, ainda nos primeiros meses do curso de Direito, e aqui estou, terminei a graduação, passei na ordem e exerço a minha advocacia. Tenho a felicidade de exercer a minha advocacia aqui em Valparaíso. Quando o senhor veio de Redenção, o senhor veio para... Em qual faculdade que o senhor cursou? Eu me formei no Centro Universitário do Distrito Federal, a UDF. Uma das primeiras faculdades de Direito aqui do Distrito Federal. E fiz o curso de Direito. Foi uma alegria, uma satisfação muito grande cursar Direito na UDF. O senhor é de uma família de quantos irmãos? Ou o senhor é só o senhor mesmo? Eu tenho mais 2 irmãos. Sério? Meu pai faleceu, de certa forma, muito cedo. Eu ainda era adolescente, tinha cerca de 12 para 13 anos. Meu pai faleceu. E aí, eu sou o filho mais velho e minha mãe teve a responsabilidade, a missão de cuidar de nós 3. E assim fez sempre de uma forma muito exitosa. E tanto é que eu sou fruto disso, né? Estou aqui, hoje sou advogado, trabalho. Você é o mais velho dos 3? Sou o mais velho. Como é o nome dos outros 2? O meu irmão do meio é Lucas e o mais caçula, é Milton Júnior. Um abraço aí pro Lucas e pro Milton. E o nome da minha mãe é Cláudia. Dona Cláudia, parabéns, Dona Cláudia. A senhora realmente merece nossas considerações, porque o seu filho tem dado muito orgulho para Valparaíso, para o Brasil, para a advocacia, certamente.
E uma curiosidade minha particular, doutor, jovem dessa faixa etária, podia escolher várias outras profissões, ramo de atividade, mas por que essencialmente o direito, doutor? Essa pergunta ela é muito interessante porque eu tenho que voltar à minha infância. Eu cursava o ensino fundamental, indo para o médio, e eu trabalhava em um jornal da cidade, lá de Redenção. Jornal? Trabalhava num jornal. Olha Eu só. entregava jornal. Hoje Sim, em dia sim. nem faz, Não ninguém existe mais mais faz essa isso, função, porque né? é tudo eletrônico, né? Aham. O meu primeiro patrão, o nome dele era Maurício Bonoli. Eu trabalhava entregando jornais e tinha no centro da cidade uma banca. Essa banca de jornais, ela... Lá em Redenção. Lá em Redenção. Aí nessa banca, eu entregava jornais nessa banca. Entregava nas empresas e um dos meus pontos finais era entregar jornal nessa banca. E nessa banca havia a venda de várias revistas. Na época, a revista Veja, Isto e demais revistas aí do meio, desse meio, né, meio de imprensa. E eu lembro que naquela época estava tendo o julgamento do Mensalão. Mensalão, isso nos idos de 2010, 2000, enfim. Nos anos 2000. Exatamente. Estava tendo o julgamento do Mensalão e a Veja noticiava o relator do Mensalão, que era Sua Excelência o ministro Joaquim Barbosa. Sim. E aí, eu passando, entregando o jornal, eu vi uma revista da Veja. A capa era uma foto do ministro Joaquim Barbosa, que tinha um editorial mais ou menos assim, um menino negro que se tornou ministro do Supremo. E eu me interessei, eu olhei para aquela revista e achei interessante. Olha, o ministro ele é negro e se tornou ministro do Supremo, aquilo me chamou muita atenção. Que legal. Até então eu queria fazer engenharia por influência de amigos, mas por causa daquela revista e por causa daquele editorial, aquilo me chamou tanto a atenção que eu comecei a pensar mais no direito. Olha só. E aí, como eu estava no início do ensino médio, né, aí passou o segundo ano, aí quando chegou o terceiro ano eu falei, não, eu vou cursar direito e prestei vestibular para o curso de direito. Que legal. Gente, o que uma matéria não pode fazer, né, na vida de uma pessoa, né? É verdade. Tirou o senhor da engenharia, a engenharia perdeu, mas a advocacia ganhou. É verdade, é verdade. Que legal, parabéns, doutor. É sinal, gente, aí eu acredito muito na nossa geração, e um jovem advogado como o doutor Ricardo, que tem feito esse trabalho excelente, de excelência. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o nosso amigo doutor Adriano, que também é do escritório lá, Sim, né? Doutor Adriano, doutora Regina Gomes. Um abraço aí para o doutor Adriano, para a doutora Regina. Gostaria de cumprimentar aqui também o nosso presidente da nossa subseção, doutor Zito, a nossa vice-presidente, a doutora Ana Cláudia, o pessoal que faz parte da direção da OAB aqui do Valparaíso, que são estimadas pessoas que representam a nossa classe muito bem. Muito bem. Foi até bom o senhor falar na OAB de Valparaíso, que eu quero perguntar, o senhor exerce um cargo na comissão, né? Em comissão, sim, né? Que é a comissão de acompanhamento forense, é isso, sim, mesmo? Sim. Que comissão é essa, doutor? O que ela faz? Aqui em Valparaíso, nessa região do entorno, nós temos alguns problemas em relação a andamentos de processo. Sim. Andamentos de processo, andamentos de inquérito. E aí, a OAB, preocupada com isso, sob a batuta do presidente Dr. Zito, criou essa comissão para que alguns advogados trabalhassem para ver o que seria possível para ajudar o Poder Judiciário, quando necessário, para desafogar. Perfeito. E aí, de modo que os processos andem mais rápidos. Certo. Então, essa comissão ela trabalha justamente nesses pontos, tentar auxiliar o Poder Judiciário, a polícia, o Ministério Público, vendo o que pode ser feito para que alguns processos andem de forma mais célere. Nós sabemos que aqui nessa região, o andamento de alguns processos costuma demorar muito. Uhum. E aí, a comissão ela trabalha pedindo relatórios, sugerindo, né, enviando alguns processos que às vezes não é nem processo, é caso de conciliação. Então, trabalha, olha, esse é o caso, vai para o Sejusc. A comissão trabalha eminentemente com isso. A gente tem as reuniões, emite relatórios do que pode ser feito, do que foi feito nos meses de trabalho e mostrando o que pode ser melhorado, sim, para o andamento e principalmente para uma boa prestação jurisdicional. Muito bom. Olha,
Está de parabéns a OAB de Valparaíso, está de parabéns ao nosso presidente, doutor Zito, e eu quero dizer que o programa está de portas abertas para a OAB de Valparaíso. Doutor Zito, o senhor tem aqui uma cadeira cativa nessa bancada, viu, doutor? É só aparecer. Quero mandar um abraço aí, sabe quem está nos assistindo? A professora e secretária de Ação Social, né? De Goiânia, a professora Maria Velônia. Olha aí, rapaz, você tá com um ibope bom hoje aqui, viu? Obrigado, viu, professora Maria Velônia, secretária, né? O professor Roberto Arthur do Céu Azul. Olha, boa noite, doutor Ricardo. Que história bacana. Olha que legal, gente. Rapaz, a sua plateia hoje tá seleta aqui, viu? Meu Deus. O nível aqui subiu, viu? Quem mais aqui tá ao vivo aqui? A Lindalva, minha amiga Lindalva, a Tereza, a do Carmo. Do Carmo teve aniversário nesses dias, né? Parabéns, do Carmo. Deus abençoe. O Hélio, o Arthur, o Enzo, essa turma toda aí, né? A Rose. Um abraço para vocês aí, pessoal. Deus abençoe. Boa noite, secretária Maria Velônia. Obrigado aí pela audiência, tá? Doutor, o senhor atuou em alguns casos interessantes, mas aí, aproveitando o gancho que o senhor acabou de falar sobre a comissão, gostei dessa comissão, viu? E aí, você que talvez está nos assistindo, tem um processo que está um pouco com dificuldade de andar, procure essa comissão na pessoa do doutor Ricardo Teixeira, que com certeza vai te ajudar nesse item, ok? Aproveitando para falar sobre andamento de processo, sim, no seu currículo consta um caso interessante, e se não me engano até bem curioso, né? É um caso que o rapaz passou mais de 20 anos, né, lutando aí com uma acusação de falsificação de documentos. Como é que foi esse caso aí, doutor? Pois nós sabemos que um processo penal, ele é muito difícil para uma pessoa suportar ele por um período curto de tempo. Sim. Agora imagina durante 20 anos. Nesse caso, eu atuo eminentemente na área criminal, o meu escritório atua em outras áreas, previdenciária e civil, mas a minha atuação primordial é na seara penal. E tive a grata satisfação de um dia essa pessoa aparecer no meu escritório, relatar o que estava acontecendo. Ele era um empresário na época, e aí, por algumas coisas da vida, ele acabou sendo acusado pelo Ministério Público Federal de falsificação de documento. Participava de uma licitação e, enfim, teve um documento lá que a acusação entendeu que era falso. E veja só, ele respondeu esse processo 20 anos. Meu Deus! 20 anos. Ele foi encontrado depois de muito tempo e ele apareceu lá no meu escritório. E quando eu vi esse processo, eu percebi ali que havia um excesso de acusação. E aí nós trabalhamos nesse processo e conseguimos ter o êxito da absolvição dele. É interessante que às vezes algumas pessoas até perguntam, mas não houve a prescrição? Não houve porque há os marcos interruptivos da prescrição, né? Enquanto a pessoa não é citada, a prescrição não corre. Esse caso eu tive a alegria de trabalhar dentro, porque foi um dos primeiros casos que eu atuei assim que eu comecei a advogar. Então... Foi na comarca daqui de Valparaíso mesmo? Não, esse caso foi em Brasília. Um caso federal, porque na época esse crime ele foi praticado contra uma autarquia federal. E aí crimes praticados contra a União, a autarquia, tramita na esfera federal. Tá. Que documentos ele apresentou? Na verdade, na época, ele fazia parte de uma licitação para fornecer material escolar. E ele era sócio dessa empresa? Ele era sócio dessa empresa e a sociedade não estava muito bem, de modo que a empresa ela tinha algumas dívidas com a fazenda. E aí o sócio, eles organizaram lá para apresentar os documentos e ele acabou que entrou nessa situação e apresentou um documento falso. Que o outro sócio tinha produzido. Exatamente, que o outro sócio tinha produzido. Ele só fez entregar. Exatamente. Ele entregou o documento, tendo em vista que ele era o sócio administrador, mas quem solicitou, organizou esse documento foi o outro sócio. Olha só. E aí o ato, ele a pessoa responsabilizado pelo que ele apresenta. Sim, né? Sim. E como ele apresentou o documento, ele acabou respondendo esse processo, um processo muito longo, e conseguimos provar a inocência dele.
E uma curiosidade, tá nos assistindo também o Cláudio Caldas. Um abraço, prezado Cláudio Caldas. É advogado também? Não, é um grande amigo, um incentivador, um amigo aí, o Claudinho, mais conhecido como Claudinho, talvez você conheça. Não, meu Deus do céu, Cláudio, um abraço, meu amigo. Vou deixar o convite para você também, viu? Pode vir aqui, vamos agendar a sua vinda aqui no programa, tá, Cláudio? O programa Palavra Franca faz parte de Valparaíso. Meu Deus, obrigado, professor Marijoana. O professor Marijoana está aí no ar aí ao vivo, viu? Obrigado. Agradeço. O Luiz Henrique é o nosso colaborador e também nosso produtor, viu? Tá aí também, né, participando. Uma curiosidade aqui, falando ainda desse caso aí, o senhor já entrou no caso já recentemente, já no encerramento, né? Ele tinha outro advogado ou não? Não tinha. O que acontece? Ele respondeu com o início desse processo foi nos anos 2000. Certo? E aí ele mudou de região. Ele foi para outros lugares. E aí, como ele mudou de lugar, ele não foi citado. Ele só foi citado na época da pandemia. Até interessante Olha isso. Aí. Ele foi citado na época da pandemia porque, como eu te falei, ele passou por dificuldades financeiras, porque ele pediu auxílio emergencial. Aí a justiça encontrou. Aí quando ele pediu auxílio emergencial, porque para pedir auxílio emergencial precisa atualizar os dados. Sim. O Ministério Público encontrou ele. Olha, e aí ele foi citado. Né? Então, por isso que ele não respondeu, ele sabia do processo, ele pensava que já tinha resolvido isso e tal, né? Prescrito, né? Prescrevido, mas não ocorreu, por causa dos marcos interruptivos da prescrição. Esse marco, para falar uma linguagem mais... Gente, eu quero mandar um abraço para o nosso patrocinador, o João Paulo, da Único Certificado Digital. Você quer fazer seu certificado digital ou renovar, procure o João Paulo da Único Certificado Digital. Explica para nós esse termo, marco interruptivo. O que é um marco interruptivo? O Estado, ele dispõe de um tempo para processar uma pessoa e dispõe também de um tempo para julgar uma pessoa. O processo em si, ele já é uma aflição para uma pessoa que está sendo acusada. E, às vezes a pessoa não é presa, mas o processo ele já é uma perseguição psicológica. Sim. Então o sujeito ele fica ali com pressão psicológica, e, para além disso, há as consequências familiares. Então, veja, a polícia investiga, ela tem um prazo ali para concluir aquele inquérito, e aquele inquérito é remetido para o Poder Judiciário. Certo. O Poder Judiciário encaminha aquele inquérito ao Ministério Público. O Ministério Público denuncia. Quando o Ministério Público denuncia, o Ministério Público denuncia, o juiz recebe aquela denúncia, o recebimento da denúncia é o primeiro marco interruptivo. Então, veja, o sujeito praticou um crime aqui nos anos 2000. A prescrição do crime é 3 anos. Se em 3 anos a polícia não concluiu o inquérito, o Ministério Público não denunciar e o juiz receber, prescreveu. Olha só, interessante. Mas não tinha ocorrido isso. Ele praticou o crime nos anos 2000, a Polícia Federal investigou, a prescrição de um crime de falsificação de documento é 12 anos, e denunciou ele muito rápido. Mas, do recebimento da denúncia até a sentença, não havia passado ainda. O juiz recebeu a denúncia e citou ele. E aí ele não foi encontrado. Então, ocorre um instituto que a gente chama que é a suspensão do processo, artigo 366 do Código de Processo Penal. O processo fica suspenso e, por via de consequência, a prescrição também fica suspensa, enquanto a justiça tenta localizar aquela pessoa. E aí é por isso que é o marcos interruptivos e marcos suspensivos. No caso, houve marco interruptivo e marco suspensivo, por isso que não estava prescrito. Muito bem. Gente, uma verdadeira aula hoje de direito. O nosso amigo doutor Ricardo Teixeira. O Cláudio escreveu: Denis Bento está no programa. Audiência pesada isso aí, hein? Futuro vereador Denis Bento. Olha aí, já vou mandar cobrar aí o jabá aí, viu? Que muito bem, tá certo. Denis Bento, um abraço, Denis, um abraço, Cláudio, né? Obrigado, meu amigo Denis, pela audiência que está nos assistindo também. Rapaz, vou te contar, acho que eu vou trazer o doutor mais vezes aqui, viu? Você está trazendo uma turma de peso aí para assistir o programa, viu? Muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Cláudio, obrigado, Denis. Doutor, interessante. Aí tá, ele passou esses 22 anos... Do dia que ele te procurou até o dia que o processo foi concluído, levou quanto tempo? Cerca de 2 anos. Olha porque só. A Justiça Federal, em regra, em alguns processos a Justiça ela é bastante morosa. Né? E aí levou ainda cerca de 2 anos até sair a
a sentença de absolvição. Interessante. E como o senhor é da comissão de acompanhamento forense, isso termina ajudando? Ou foi coincidência? Mas na época eu não era presidente, então tendo em não vista era que ainda, foi né? um dos primeiros casos que apareceu no meu escritório quando eu comecei a advogar, né? Então, assim, a presidência da comissão, o exercício dessa comissão, iniciou-se nesse ano. Tá. Né? Então, na época, e para além de tudo isso, a comissão ela tem um limite de atuação, ou seja, eu sou presidente da comissão aqui em Valparaíso. O processo tramitava em Brasília. E como que ele chegou até o senhor? Com indicação. As pessoas indicam, né? Eu conheço um advogado combativo, um advogado atuante, né? E nós somos diligentes, despachamos com a procuradora da República na época, despachei com o juiz, expliquei a situação, notadamente a questão da dificuldade de produzir provas, porque, veja, havia testemunhas, sim, e aí se passou 20 anos. Como que essas provas iam ser produzidas? Sim, perfeito, né? Correto. E, inclusive, isso foi apresentado na nossa petição e o Ministério Público concordou. Muito bem. Né? E o que levou à absolvição foi também a manifestação do Ministério Público Federal. Muito bem. Meu amigo Cláudio está escrevendo aqui o Denis Bento, sou seu fã, agradeço a Deus por poder te chamar de amigo. Olha aí, uma declaração de amizade aí do Denis Bento, ao vivo para o nosso amigo Cláudio Caldas. Cláudio, você tá bom de amigo, viu? Obrigado, viu, meu amigo? Tomamos um café semana passada com o Denis Bento e eu fiquei muito feliz de poder recebê-lo, viu? Obrigado, Denis, pela atenção. Obrigado também à professora Maria Velônia e ao nosso amigo também, o secretário de Assistência Social de Valparaíso. Eu até costumo dizer, doutor, que sábado nós tomamos um café com 2 pesos pesados. Você ouviu? Eu vi. Ih, rapaz, o povo aqui tá informado, né? Tá vendo, doutora? Aqui nada passa desapercebido, né? Tomamos esse café com o secretário de Assistência Social de Valparaíso e a secretária de Assistência Social de Goiânia, nossa capital, ou seja, 2 secretários peso pesado. Um abraço para os senhores, para as senhoras, Deus abençoe, boa noite. Doutor, o senhor também atuou em alguns casos de repercussão na mídia, né, nacional, ou internacional, porque foi para a Globo, foi para a Rota Jurídica, e foi para o Conjur, né? Conjur. Então, casos que foram para o mundo afora. E tem um caso que me chamou a atenção, que eu queria perguntar para o senhor, como que foi atuar nesse caso? Um menino, pessoal, e isso, pasmem, em Valparaíso de Goiás. Um menino de apenas 6 anos de idade, aqui será preservado o nome dele, devido o ECA, né, que assim nos recomenda, mas um menino de 6 anos de idade foi acusado em uma loja, que também não vamos citar o nome dela, por ética profissional. Mas uma loja daqui de Valparaíso, uma criança de 6 anos foi acusada de roubar um lápis de, pasmem, valor apenas R$ 1,99. Doutor Ricardo, como esse caso chegou até o senhor? Veja, eu tenho a alegria de dizer, João, aliás, prezado Jaimilson, que eu sou advogado por escolha e convicção. E eu vejo que algumas coisas acontecem na minha vida, principalmente pela orientação divina, porque eu acredito muito em Deus, acredito que Deus coloca pessoas no nosso caminho, mas também por estar no momento certo e na hora certa, no lugar certo. Então, esse caso apareceu também lá no meu escritório, porque essa mulher, eu já estava indo embora, foi no finalzinho de tarde, apareceu lá no meu escritório, doutor, o senhor pode me atender? Aconteceu isso e tal. E eu, o que era? Mas ela estava tão desesperada quando ela me falou isso eu vou dar atenção para a senhora. E me relatou que ela tinha sido vítima de uma discriminação nessa loja, tendo em vista que ela é uma pessoa negra, afro, e ela disse que foi vítima de uma discriminação, acusaram ela de furtar, na verdade, acusaram o filho dela, né, de ter furtado um lápis de R$ 1,99, e ela tinha ficado muito angustiada e queria registrar uma ocorrência, enfim. E eu dei ouvido àquela situação, me comovi com aquela situação, e nós começamos a atuar. Inclusive, eu gostaria de registrar aqui que uma das pessoas que nos deu apoio foi o prezado Denis Bento, que nos auxiliou, que ajudou a gente a potencializar esse caso na mídia. E esse caso está em julgamento, inclusive ele já está em vias de conclusão já, né? E eu acredito que breve nós teremos aí uma sentença
de forma que irá responsabilizar essa empresa de forma pedagógica para que não ocorra atos semelhantes a esse mais. Quando o senhor fala pedagógica, dispensa uma punição, como, por exemplo, uma indenização, alguma coisa do tipo? Nós estamos buscando justamente isso, porque é a atuação na responsabilidade civil. Nós estamos buscando a responsabilidade civil desta empresa. Certo. Tendo em vista que é uma empresa grande, e aí, quanto maior a empresa, maior é a responsabilidade Sim. dela com o cliente. Né? E aí nós entendemos que houve ali uma prática, a gente chama uma prática discriminatória contra uma pessoa, porque essa atuação da empresa não se deu dentro do estabelecimento da empresa, se deu fora do estabelecimento. A mãe e o menino já tinham saído? Já tinham saído, já. Então, assim, o absurdo... Foi quem? Foi o segurança ou foi o segurança, né? O segurança, o pessoal que cuida da segurança, abordaram ela já estava em outro estabelecimento comercial, abordaram ela, temos testemunhas disso, enfim. E processamos essa empresa e buscamos uma indenização, uma reparação, e por via de consequência, a responsabilidade civil dessa empresa de forma exemplar para que isso não ocorra mais. Inclusive, gente, é ímpar dizer isso aqui, todo excesso faz mal. Com certeza. Eu acho que o excesso de zelo desse funcionário, desse segurança, se excedeu a ponto de uma criança, e a mãe cita na matéria, isso. A angústia de ver o seu filho chorando, que com 6 anos sequer entendeu o momento que estava acontecendo. Então, erra, portanto, a empresa, erra o funcionário que não sabe preparar, não está preparado para tais atitudes, erra a empresa por não preparar o funcionário, ou seja, uma sequência de erros que nós queremos repudiar aqui veementemente. Primeiro, uma criança. Segundo, por ser de cor. Senhores, meu repúdio. O Denis escreveu: parou tudo no Metrópolis e a loja fechou os comentários porque o povo se revoltou. Muito bem, Denis, muito bem, tá certo. A Declier Vieira. Desculpe a pronúncia, é isso mesmo? Isso, é um amigo, esse é um francês. É um senhor? Senhor Declier? Muito bem. Um dos maiores vendedores de piscina aqui da região. Não sei nem se eu posso fazer esse jabá. Pode fazer, não, já que ele está ouvindo. Fibra Atlantis, o nome da empresa. Fibra Atlantis. Olha aí, gente. Fibra Atlantis Piscinas. Fibra Atlantis Piscinas, do nosso amigo Declier Vieira. Muito bom, doutor Ricardo. O senhor nos atendeu super bem. Fibra Atlantis Piscina é com meu amigo Declier. Olha aí, parabéns. Rapaz, o nível que hoje está pesado, né? Até um francês aí, rapaz. Miriam Fernandes, a nossa psicanalista, colaboradora também aqui, né? Tem cadeira cativa no programa Palavra Franca. Um abraço, viu, doutora Miriam Fernandes? O Denis também escreveu aqui. Cláudio. Samuel está presente. Seja bem-vindo ao programa também. O Samuel também, um abraço, Samuel, que está assistindo aí o programa. E eu quero fazer uma pergunta aqui, se o Ângelo, que eu estou vendo aqui, é o meu amigo Sargento Ângelo. Se for, dê um oi aí, que eu já quero mandar um abraço para você. Ângelo C. Silva, boa noite e obrigado pela audiência. Doutor, esse caso, então, ainda está se desenrolando. Ele está em vias de conclusão, vai ser marcada uma audiência agora, assim que voltar desse recesso judiciário do meio do ano, e aí o próximo ato é a sentença. Muito bem. Que eu espero, e deixo aqui o meu apelo ao nosso judiciário, que nós ainda confiamos e respeitamos, que haja uma sentença condenatória e, como disse o nosso amigo convidado, doutor Ricardo, exemplar, para que outros casos sejam evitados. Gente, estamos recebendo hoje o nosso convidado de honra nessa terça-feira especial do programa Palavra Franca, Dr. Ricardo Teixeira. Ele é paraense, lá de Redenção, tem 27 anos e é advogado criminalista. Atuou em alguns casos de repercussão nacional, como esse que estamos falando, dessa criança de apenas 6 anos de idade, que foi acusada, né, de roubar um lápis, gente. Um lápis de cor de apenas R$ 1,99. Eu acho, e aí eu tenho que falar, porque não dá, aqui a palavra é franca, a gente tem que falar mesmo.
eu acho que esse 1,99, né, caro funcionário, caro vigilante, até a empresa também, não valia. Não valia, né, gente? Sinceramente, errou feio, né, pessoal? Mas o doutor também atuou em alguns casos interessantes. E tem um caso aqui que eu quero chamar a atenção, e ele também vai se lembrar, porque foi um caso muito interessante. E uma das perguntas que a gente queria fazer para ele é uma das experiências mais difíceis e uma das mais interessantes no ramo, na atuação do direito. E nessa linha, doutor, qual foi o caso mais difícil e triste, se é que a gente pode dizer assim, que o senhor atuou na área do direito? Eu costumo dizer, Jaimilson, que todo caso é difícil. Uhum. Por mais que às vezes ele tem alguns contornos ali muito fáceis, mas ele tem uma dificuldade. Eu vou até mudar um pouco, se você me permite. O programa é seu. Tem alguns casos que eu considero que foram difíceis e tem alguns casos que eu considero que foram muito emocionantes. Sim. Emocionantes. Então, indo para a sua pergunta, um caso que eu considero difícil foi um caso que eu atuei recentemente, que foi o arquivamento de uma investigação, de uma investigação inclusive internacional, envolvendo compartilhamento de material envolvendo crianças. Isso começou em outro país, e aí a DEC, que é uma delegacia de crimes cibernéticos aqui do Goiás, investigou e fez uma busca e apreensão na casa desse cliente que me procurou. E, enfim, na época, isso aconteceu porque a polícia, pelo sistema de internet, constatou que havia um compartilhamento de material envolvendo crianças. Sim. Material ilícito, né? Sim. E aí a investigação cresceu e foi solicitado uma busca e apreensão na residência dessa pessoa. Sim. A polícia de Goiânia veio ao Valparaíso, realizou essa operação e, na época, apreenderam alguns objetos dele e não foi encontrado nada, né? O que acontece é o seguinte: essa pessoa ela mora numa periferia aqui do Valparaíso e as pessoas que moram em periferia, algumas pessoas eles têm o hábito de compartilhar a internet. Sim. E alguém que estava usando o IP da internet dele baixou esse conteúdo. Então é até uma dica que eu deixo aqui para as pessoas, né, para terem muito cuidado nessa questão de compartilhamento de internet, porque às vezes você está compartilhando a internet com uma pessoa, né, e aquela pessoa às vezes está fazendo coisas que você não sabe. Entendi. E hoje tudo que está na internet é possível ser encontrado. Sim. Às vezes a pessoa acredita que porque está de trás de um computador, de trás de um celular, ela está protegida pelo anonimato, e aquilo dali, o que ele fez, acredita que ninguém vai descobrir. Há meios, a polícia judiciária, a polícia civil, a polícia federal dispõe de meios e de sistema para localizar essa pessoa. Então, eu atuei nesse caso. É um caso que eu não vou falar muito, porque ele também corre em segredo de justiça, né? Corria, né? Porque já foi arquivado, e nós conseguimos arquivar um pedido de arquivamento realizado pelo Ministério Público, inclusive. Muito bem. Esse é um caso difícil. Difícil. Agora, um caso emocionante, se você me permite, também foi um caso do início de carreira. Uhum. Bem no iniciozinho, isso já tinha um ano que eu já estava exercendo a advocacia, que uma pessoa me procurou, uma senhora, isso foi bem no auge da pandemia, e ela queria exumar o filho dela. O filho dela, um trabalhador, ele morreu aqui na BR, aqui em Lusiânia. Ele foi vítima de uma batida de um carro. E aí ele foi enterrado como indigente. E ela já tinha lutado de várias formas para tentar fazer a exumação desse corpo. Tinha procurado a Defensoria Pública, mas sempre esbarrando, com muita dificuldade. E aí, através de uma indicação, me procurou. Eu falei, não, a gente vai mexer nisso daí. E aí eu entrei com ação contra o município de Lusiânia, solicitei, né, a exumação, conversei, o processo foi para o Ministério Público deu parecer favorável, porque é uma questão de dignidade. Sim, ela sim. queria exumar o filho dela e enterrar num cemitério no Gama para dar um enterro digno para ele, tendo em vista que ele foi enterrado como indigente. Então, e aquilo angustiava muito. Eu lembro que esse caso me emocionou muito, porque quando essa senhora ela me ligava, ela só falava, doutor, eu só quero dar um enterro digno para o meu filho. Sério? Esse caso me emocionou muito, muito. Eu fico até emocionado quando eu lembro
dessa senhora me mandando essa mensagem, porque ela reclamava que esse caso demorou cerca de 1 ano, esse processo, porque os prazos contra a administração pública correm em dobro. E aí, algumas manifestações estavam levando tempo, mas, graças a Deus, é o trabalho, conseguimos ter uma resposta, de certa forma, rápida. E ela conseguiu exumar? Conseguiu exumar e foi enterrado novamente no Gama. É interessante outro ponto também, que quando eu movi essa ação, foi assim que começou a pandemia, passou-se alguns meses, a Câmara de Vereadores de Lusiânia editou uma lei dizendo que a exumação de corpos só poderia ser realizada depois de 5 anos. Antes era 3 anos. Antes era 3 anos. E aí foi interessante, porque eu movi essa ação e parece que uns 60 dias depois a Câmara de Vereadores aprovou essa lei, dizendo que era 5 anos, tendo em vista a questão da Covid, né, que o vírus fica ali no chão e tal. E esse era um dos pontos que a Procuradoria lá do município estava se manifestando, dizendo que não podia fazer exumação e tal. E eu expliquei, na época, para o magistrado, que isso era uma questão de dignidade e que a lei que deveria ser aplicada não era a lei que após o ajuizamento da ação, mas a lei ao tempo que foi ajuizada a ação. E a lei que regia os atos na época, que regia sobre essa matéria, era a lei que a exumação deveria ser de 3 anos, de modo que foi aplicada a lei mais benéfica, né, a lei do tempo do ato, chamada Lei Tempus Regis Acto. Olha aí, mais uma vez vamos dando aula, né, gente? Agora uma curiosidade, deu para saber por que ele foi enterrado como indigente? Olha, porque não foi encontrado nada. Na época o carro bateu tão forte nele, e aí aqui nessa BR, isso foi em 2019, salvo melhor juízo, não era tão organizado como é hoje, né? E ele estava vindo do trabalho, trabalhava no braçal. Você sabe que essas pessoas, às vezes, eles vão trabalhar, só levam um documento, e alguns nem documento levam, porque tá ali trabalhando na obra, aí levanta, o documento cai, e aconteceu isso com ele, mas na verdade o documento dele perdeu lá. E aí não conseguiram Não foi a irmã dele na época, teve que procurar os meios de comunicações para noticiar, procurou o Balanço Geral, aquele da Record Fred Linhares, e aí uma pessoa, né, ligada lá ao IML, ligou para ela e falou assim: olha, eu vi esse corpo aqui e tal, e ele foi enterrado. É muito interessante esse caso, por isso que ele me emociona, porque foi um caso assim muito interessante. Muito interessante. Legal, interessante mesmo. Um abraço para a doutora Regina Gomes, que está escrevendo aí: orgulho do meu sócio, parceria de sucesso. Parabéns, olha aí, parceria. Abraço, doutora Regina. Doutora Adriana. Doutora Adriana, eu sinto dizer, né? Eu sei que a janta já era, né? Mas que deu vontade de ir, deu, viu? Um abraço para o senhor, doutor Adriano, e para a sua esposa, sua família também. Boa noite para vocês aí. Um abraço. Que legal, né, doutor? Doutor, pelo que eu vejo, esse negócio de direito está no sangue, né? O senhor fala mesmo com brilho nos olhos, né? Exatamente. Eu costumo dizer, Jaimilson, eu sou advogado por escolha e convicção. Eu não estou na advocacia por falta de escolha. Eu escolhi ser advogado. Eu fiz um compromisso comigo mesmo, tendo influência de um dos grandes advogados criminalistas, o Antônio de Almeida Castro, Cacai. Cacai, uma vez, ele fez a escolha pela advocacia criminal e ele fez um acordo com ele, que durante 5 anos ele não ia aceitar nenhum cargo de assessor, não ia estudar para concurso público. E assim que eu passei na OAB, eu já tinha influência, já me inspirava no Cacai e em tantos outros advogados criminalistas, e eu me rememorei essa fala dele. E eu fiz esse acordo comigo mesmo, que eu vou exercer a advocacia, fiz um compromisso comigo mesmo, já neguei vários cargos para ser assessor de parlamentares, cargos de comissão, porque eu estou na advocacia por escolha e convicção. Por isso essa alegria em falar dos casos, essa empolgação, esse sentimento. Porque quando nós colocamos energia no que nós fazemos, amor, dedicação, a mágica acontece. Muito bom, é como rapaz, você que apresenta. É contagiante, viu? É contagiante. Eu quero aproveitar e mandar lá para o professor Paulo Silas, da Unidesc, esse centro universitário que é referência aqui na região. Professora Isabela Calegário. A Unidesc, gente, está agora com seu segundo vestibular em aberto, até o dia 29 agora. Aproveita aí, faça sua inscrição.
faça seu vestibular na Unidesc, tem várias áreas de atuação, direito, psicologia, etc. Olha, gente, Unidesc, Centro Universitário Unidesc, uma das mais antigas da região, está aqui do nosso ladinho aqui de Valparaíso, está aqui na cidade ocidental, aqui na entrada do Valparaíso, e eu recomendo, o programa Palavra Franca também é parceiro da Unidesc, Centro Universitário. Bom, gente, hoje é uma terça-feira especial que a gente está recebendo esse jovem advogado, atuante na área criminalística. E agora nós queremos saber uma curiosidade. E o caso engraçado, interessante, que você pode dividir conosco, que o senhor, eu sei que o senhor já atua em muitos casos, atua, mas um que chama a atenção que o senhor pode dividir conosco aqui no programa. Eu acho que esses casos realmente de início de carreira mesmo, porque tá muito perdido ali e aí acaba chamando a atenção. Esse também, um dos casos engraçados foi o que foi bem no iníciozinho da carreira, que foi para retirar um carro. Retirar um carro? Retirar um carro que foi apreendido por multa. Mas... E aí essa pessoa me procurou, uma pessoa da igreja, ela me procurou, um pastor me ligou e falou assim, tem uma membro aqui da igreja, alguma coisa assim, que ela precisa desse carro porque ela tem que levar a mãe dela no hospital e esse carro foi apreendido. Eu falei, olha, mas ela é dona desse carro? Ela é dona desse carro, comprou esse carro, ela tá com o documento, mas não foi transferido pro nome dela. Ela pagou as multas, só que o pessoal lá onde é que o carro estava preso disse que só liberava esse carro para a pessoa que constava no documento. Sim. De modo que não era ela, né? Sim. E aí, eu lembro, rapaz, que foi muito engraçado. Como é que encontra essa pessoa? Sim. E, usando a sagacidade, enfim, a avidez ali de tentar resolver o problema, eu coloquei, porque no documento tem um endereço da pessoa. E eu coloquei o endereço no Google. Coloquei o endereço no Google, coloquei no Google Earth e fui na rua pelo Google Earth para ver se eu encontrava ali alguém que conhecia aquela pessoa. Sim. E encontrei ali uma borracharia. Olha só. E aí eu liguei para a borracharia e perguntei, olha, fulana aí e tal, mora aí nessa casa e tal. Rapaz, ela morou aqui, mas não mora mais não. Mudou e tal, a pessoa lá da borracharia me falou. Aí eu perguntei, mas você conhece alguém que conhece essa pessoa? Faz tempo que eles mudaram, mas eu vou perguntar aqui. Rapaz. Aí depois de 1 hora eu liguei, tem uma pessoa aqui que conhece a filha dela. Olha aí, já começou a pista. Começou a pista, aí passou o número, eu entrei em contato com a filha, e a filha me passou o número da mãe, e nós conseguimos... Através da borracharia. Através da internet, da borracharia. Conseguimos localizar essa pessoa desse carro, aí ligamos para ela e tal, e fomos no local. Conseguiu retirar o carro? E conseguiu retirar o carro. Rapaz, o advogado termina sendo também um investigador, né, doutor? Tem que usar os meios lícitos ali, né, para tentar resolver o problema. Porque advogado é isso, é resolver problemas. Não é criar mais problemas para o cliente. Quando uma pessoa procura um advogado, ele está com problema. Sim. Ninguém entra no meu escritório para dizer assim, doutor, eu estou muito bem, eu vim aqui só tomar um café para o senhor. É claro que algumas pessoas aparecem ali para bater um papo, mas, em essência, um escritório de advocacia não é isso. Sim. É resolver problemas. A gente está ali para resolver problemas da pessoa. Então, se a pessoa tem um problema, uma angústia, um processo, ela vai procurar um advogado. Se tiver um problema de saúde, vai procurar um médico. E assim... sucessivamente, né? Inclusive, aproveita, deixa o seu endereço aí para o pessoal procurar o seu escritório. Podem me encontrar na rede social, né? Meu Ricardo Teixeira, procurar aí pelo Instagram e qualquer situação que necessite, é só entrar em contato. Gente, eu vou mandar um abraço, ele agora se identificou bem certinho. Doutor Ângelo, o nome completo é JC Aires Ângelo, mas mais conhecido, resumidamente, doutor Ângelo, doutor, pastor, meu amigo, parabéns ao entrevistador e entrevista, o assunto empolga, muito bem conduzida a programação, e parabenizando o nosso convidado, doutor Ricardo. Obrigado, viu, doutor Ângelo? Um abraço para o senhor, lá da Igreja Batista. A Gomes Alcântara, grande criminalista, doutor Ricardo, parabéns, meu querido, um prazer tê-lo como amigo e colega. Gomes Alcântara, conhece? Um amigo, prezado Edvolber, doutor Gomes. Doutor Gomes. Um advogado criminalista. Inclusive, eu atuo em um processo com ele aqui na região, a gente tinha
uma mulher que ela praticou um ato de homicídio contra o seu marido, e aí foi num contexto ali de violência doméstica. Eu estou tendo o prazer, ele me convidou para atuar nesse caso, nós estamos advogando pro bono nesse caso, Sim. Defendendo essa mulher que está sendo acusada desse processo criminal por ter praticado um homicídio contra o seu marido, e a gente está tentando provar que ela fez isso em legítima defesa no âmbito ali da violência. Por causa da violência doméstica. Tá. Doutor, explica para nós, para o nosso ouvinte, a expressão pro bono, quer dizer o quê? A expressão pro bono é o seguinte: o advogado, ele não trabalha de graça, ele cobra, e aí ele cobra os honorários advocatícios, que são regulamentados pela OAB que ela é escrito. Mas existem alguns casos que às vezes a pessoa, o caso dela é tão interessante, e quando ela não tem ali oportunidade de ter uma defesa plena, uma defesa efetiva, o advogado, ele pode exercer ali a advocacia pro bono. Entre aspas, seria uma advocacia de graça. Sim. Entre aspas. Mas o termo técnico não é isso. O termo técnico é pro bono. Pro bono, ajudar o povo. E aí aquilo dali ajuda a pessoa. E quando esse caso apareceu também no nosso escritório, essa senhora ela não tem condições de arcar com os honorários advocatícios, mas a situação dela me comoveu. E eu falei, não, eu vou advogar para a senhora, só pode ficar tranquila. Ela está em liberdade, inclusive, ela está em liberdade, está em outro estado. E nós estamos exercendo a advocacia pro bono. Bem, sucesso lá. E parabéns por essa boa vontade, né? Sim. O Tiago Brito está escrevendo muito bom, doutor Ricardo. O senhor nos atendeu super bem. Olha aí, um elogio aqui, viu? Um abraço ao prezado pastor Tiago. É um grande amigo, é um grande amigo e referência para mim. Pastor Tiago? Isso. Pastor Tiago, obrigado pela sua audiência. Um abraço para o senhor. Deus abençoe. É dono de uma clínica dental, Smile, clínica dentária, né? Olha aí, ó, mais um patrocinador aí, ó, Clínica Dentária Smile. Isso. Doutor Tiago Brito, Smile. É um dentista, excelente dentista, qualificadíssimo. Prestigiando, ó, tá escrevendo aqui, doutor Tiago Brito, da Smiles, dentista, está presente, prestigiando esse grande advogado, doutor Ricardo, muito bem. Olha, só gente top aqui. Obrigado, pessoal, pela audiência, pelo acompanhamento dessa entrevista hoje com o doutor Ricardo Teixeira, que é essa pessoa sensacional, amigo, colaborador, e que está sempre de portas abertas para nos receber lá no seu escritório, juntamente com o doutor Adriano e a doutora Regina, que eu deixo aqui meu abraço a vocês. Olha, gente, o tempo aqui não para não, né, produção? Rapaz, meu Deus do céu, o pessoal está participando, mas o tempo é fora. Uma curiosidade, doutor, o senhor atua em Brasília, Valparaíso. A sua OAB é DF ou Goiás? Eu tenho as duas. O cara é eficiente mesmo, tá as duas? A minha OAB originária é do Distrito Federal, a seccional matriz, né, que a gente chama, e eu tenho a suplementar, que é a OAB do Goiás. Um advogado, depois que ele atua em mais de 5 causas em outro estado, ele tem a obrigação de se inscrever na seccional daquele estado. Né? E aí eu tenho o OAB do DF e o OAB do Goiás. Mas eu não atuo só nesse estado, não. Eu tenho causas no Ceará, no Pará, eu tenho em outros lugares. Porque hoje em dia a advocacia é sem fronteiras. Sim. É tudo informatizado, né? As audiências são online. É claro que quando há necessidade, a gente vai em loco, mas na maioria não há necessidade. Pode ser tudo feito através do online mesmo. Muito bem. Luiz Henrique. Gente, hoje eu tenho essa alegria de receber o doutor Ricardo aqui. Vou ter que trazer o senhor de novo. Porque o nosso tempo... Olha, nem comecei a falar, o tempo já foi embora, gente. Como é que pode ser aí, ó? Mas quando o assunto é bom, quando o convidado é bom, gente, isso acontece sempre, É verdade, é verdade. A entrevista, né, passa assim num piscar de olhos, né? E eu já quero deixar o convite. O senhor vai ter que voltar, porque o pessoal está pedindo mais aí, viu? Mas, doutor, não posso deixar de fazer uma pergunta. Nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil. E tem um caso aqui que eu quero chamar a atenção do senhor um pouquinho, para a gente comentar pelo menos um pouco aqui, sobre os tão famosos atos de 8 de janeiro. E alguém já disse que todo excesso faz mal, né, gente? Tudo que excede, né, se torna resto. E todo o resto, um dia vai para o lixo.
Bom, é apenas um pensamento. Mas, doutor, na questão dos atos do 8 de janeiro, ainda tem até hoje pessoas presas, e aí fala-se em direito de liberdade, né, esses depoimentos aí estão dando muita repercussão no Brasil. Mas tem uma curiosidade que eu queria fazer sobre o direito do silêncio. Um dos investigados foi depor e utilizou, segundo alguns, a expressão excesso, né, do direito ao silêncio. Eu pergunto para o senhor, existe vamos dizer, essa expressão? O camarada pode praticar excesso do direito ao silêncio? Como é que o senhor vê essa questão? Bem, prezado Jaimilson, essa discussão do direito ao silêncio, ela não é nova. Ela sempre existe. Ela sempre existiu, melhor dizendo. Isso já se notabilizou em direitos internacionais, como, por exemplo, a Vice de Miranda, nos Estados Unidos, onde a polícia, quando vai fazer uma operação, ela tem que informar o direito ao silêncio para o preso ou o investigado. E isso foi incorporado no sistema jurídico brasileiro. O direito ao silêncio ele está previsto na Constituição, está previsto em tratados internacionais, certo? E as nossas cortes, notadamente o Superior Tribunal de Justiça e o STF, Supremo Tribunal Federal, também têm respaldado o direito ao silêncio. Sim. Então, quando uma pessoa ela está sendo investigada, há contra ela uma investigação ou algum processo, a lei garante, a Constituição garante a ele o direito ao silêncio, tendo em vista que, se ele não quiser, ele não é obrigado a produzir provas contra si. Sim. Então, você citou aí a questão da CPI dos atos de 8 de janeiro. Então, algumas pessoas que estão ali na condição de investigados, eles estão amparados pelo direito ao silêncio. E, além de estar amparados pelo direito ao silêncio, previsto na Constituição, eles estão também amparados por habeas corpus, algumas pessoas, por habeas corpus, concedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. Então, não é o que se falar em excesso do direito ao silêncio. Veja, uma pessoa ali que está naquela condição, ele está sendo investigado, ele está sendo ali colocado numa condição ele fica tão pequeno diante das agências de persecução penal, e ainda ele tem que falar para produzir prova. Então, o Estado ele não pode colocar isso na pessoa, você é obrigado a falar. Inclusive, há decisões do Supremo, de Lavra de Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, dizendo que se a pessoa, o acusado, ele opta pelo silêncio e a autoridade policial ou judiciária insiste no direito ao silêncio, aquilo dali equivale à tortura. Né? Então, assim, é equivocada essa premissa de que há um excesso ao direito ao silêncio. Quem tem que provar é o Estado, por meio das suas agências de persecução penal, e não a pessoa. As pessoas que estão ali, elas estão em plenas condições de exercer os seus direitos fundamentais, notadamente o direito ao silêncio. Não há que se falar em abuso do direito ao silêncio, é equivocada essa premissa. Gente, a gente tem que aprender muito ainda com o doutor, né? Muito boa essa explicação, de fácil compreensão. Olha aí, até meu filho tá assistindo aí. Matheus, meu filho, bora, presidente. Tô esperando aí o lanche, tá? Depois daqui eu quero lanchar, tá bom? Bem. Escreve aqui o professor Roberto Arthur, lá do Céu Azul, né? Direito, verdade e justiça é o que nossa sociedade precisa. Parabéns aos jovens advogados que abraçam a carreira com amor e sabedoria. Maravilhosa entrevista, escreve o professor Roberto Arthur. Rapaz, você tá de parabéns, viu? Um elogio desse do professor Roberto Arthur é tudo de bom. Parabéns. Obrigado, viu, doutor? Lembrando, sexta-feira que vem vai ser o professor William da Cruz. Gente, vai ser sensacional também a entrevista na sexta-feira. Ele dá aulão de vestibular e ele faz umas lives sensacionais. O homem é influência digital, professor e um fenômeno. Professor William da Cruz, próxima sexta agora no programa Palavra Franca. Doutor, o senhor vai ter que voltar, porque o tempo aqui não ajuda nós não, né? Viu? Mas isso quer dizer que o negócio, né, foi tão bom que a gente nem viu o tempo passar, né, gente? Realmente. Muito bom, muito obrigado. Tem muitos comentários aqui, depois o senhor vai lá e responde o pessoal, se for o caso, tira dúvidas, tá? Vão estar todos disponíveis aí na nossa timeline. Mas antes eu quero saber mais algumas coisinhas, curiosidades do senhor mesmo agora. Esse momento é o momento que a gente faz
um ping-pong aqui com o convidado para descobrir algumas curiosidades sobre ele e a pessoa dele. E a primeira pergunta que vai é lá do Pará, gente, é lá de Redenção. A terra do açaí, a terra do tacacá, terra... Olha, gente, são comidas fenomenais, mas hoje o entrevistado aqui é ele, eu quero saber dele. Doutor Ricardo, qual o seu prato preferido? Meu amigo, eu como qualquer prato. Eu sou um cara bem, digamos assim, eclético em relação à comida. Tá vendo o tamanho do homem, né? O homem come direitinho, viu, gente? Mas é claro que a gente tem predileção por alguns, né? Eu gosto muito de peixe, de frango. Eu gosto muito de peixe mesmo, frango. Um estrogonofe também, principalmente que a minha esposa também gosta de estrogonofe. Como é o nome da esposa? Por favor. Um abraço, um beijo para minha esposa, Isabela Mourão. Parabéns, doutora Isabela, por tabela. Doutora Isabela Mourão, é? Isso. Uma boa noite para a senhora. Obrigado por ter autorizado aí o habeas corpus aí do doutor Ricardo hoje, né? Salvo conduto aí, né? Salvo conduto do doutor, né? Esse é o prato, peixe. Doutor, e uma música que o senhor... É aquela música que é a cara do senhor? Eu gosto muito de músicas cristãs. Tem uma música do Bruno Santos, que é Reviravolta. Mais ou menos assim, olhar para trás, uma coisa assim. Músicas mesmo do secular, acredito que Pais e Filhos, Legião Urbana também, são músicas boas também, música boa de ouvir. Eu gosto também de jazz, muito jazz, soul, exatamente. Música clássica, gosto de ouvir Vivaldi, enfim. Quem é dessa área jurídica gosta dessas músicas mais, digamos assim, clássicas, né? Gosto muito. O homem é cultura em pessoa, né, gente? Um livro, doutor, um livro que o senhor recomenda? Eu gosto de vários também. Tem um livro que me marcou muito, na época da graduação. Sim. Foi a indicação de uma professora, o nome dele é Pilar de Ferro. Pilar de Ferro, quem escreveu esse livro, o nome dela é Taylor Calder. Ela fez uma biografia de forma muito minuciosa do Marco Túlio Cícero. Marco Túlio Cícero foi considerado um dos primeiros advogados. E ele foi advogado ali na época que Roma era um império. E ele lutou para Roma ser uma república. E esse livro conta a história de Marco Túlio Cícero. Como é que é o nome? Pilar de Ferro. Gente, anota aí. É um livro muito bom, sensacional esse livro. Se é recomendação do Dr. Ricardo, eu recomendo também. Vale a pena, ok? Um filme, doutor. Eu gosto de um filme Ponte de Espiões. Ponte dos Espiões, melhor Ponte dos Espiões. Ele retrata uma história de um russo que ele está sendo acusado de praticar terrorismo contra os Estados Unidos e ele vai ser julgado e designa um advogado para fazer a defesa dele. E é interessante que esse advogado, ele não é um advogado que atua no direito penal, no direito criminal, ele era um advogado que atua na área bancária. E aí termina pegando. E aí ele acaba atuando nisso, mas ele exerce com tanta maestria o ofício de advogado, que chega um momento que o russo que está na condição pergunta assim, por que você está me defendendo? E ele diz mais ou menos assim, eu não estou defendendo você, estou defendendo o direito. Minha função aqui é defender os seus direitos. E no final é constatado que esse russo ele não era um terrorista. Ele retorna para a Rússia, eles fazem um acordo. É muito bom. Inclusive, esse filme ele tem no YouTube. Ponte dos Espiões. Filme muito bom. Confere aí, pessoal. Uma frase que essa é a frase do Dr. Ricardo Teixeira. A nossa vida é a nossa mensagem. Eu acredito que a melhor forma de você pregar, ensinar, é através da sua vida. A nossa vida é a nossa mensagem. Não tem coisa melhor do que você olhar para uma pessoa e ver essa pessoa, ela é o que ela diz. Ela pratica o que ela fala. Então, essa frase, inclusive, é de um grande constitucionalista, Dr. Saul Tourinho Leal. Dr. Saul Tourinho? Saul Tourinho, acho que você até conhece. Um abraço. Doutor, o senhor está convidado também para vir. Um abraço. Saul sensacional, Tourinho, né? Excelente constitucionalista. Verdade. Um abraço, Saul. Eu conversei com ele ontem, inclusive. Uma grande referência. Verdade. A nossa vida é a nossa mensagem. Muito bem. Pessoal, esse foi o programa Palavra Franca com o nosso convidado de hoje, Dr. Ricardo Teixeira. Doutor, esse momento é um momento que as nossas câmeras são todas para o senhor dar aí sua mensagem, seu recado, suas considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço por vocês me escutarem aqui, né? Já é tarde.
Agradeço aí a toda a equipe, aos meus sócios, ao doutor Adriano, à doutora Regina, por todo o apoio, agradeço a minha família e enalteço sempre aqui a Deus, porque eu acredito que sem Deus a gente não é nada. Eu acredito que Deus é que dá as oportunidades, coloca pessoas em nosso caminho. Agradeço. E se eu servir como inspiração para alguém, eu diria só que apenas comece e nunca pare. Sensacional, gente. Esse foi o nosso convidado, doutor Ricardo Teixeira. Eu quero encerrar com uma frase de um grande mestre que, ao ser interrogado, acusado injustamente por Pôncio Pilatos e por todo ali o sinédrio da época, quando Pôncio Pilatos disse: eu tenho poder para te soltar e te prender, o mestre disse: nenhum poder tu terias sobre mim se do céu não te fosse dado. Portanto, pessoal, nossa vida aqui na terra depende do céu. Se acerte com o céu, a coisa vai andar muito melhor. Tchau, pessoal. Sexta-feira que vem tem mais. Lembrando, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, é porque eu estarei com ele. Boa noite, até a próxima. Obrigado, doutor Ricardo. Agradeço.